Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso encontro de hoje, a essa nossa jornada consciente e inteligente. O Instituto Isinfinity é um instituto de desenvolvimento profissional e corporativo, trazendo a ciência como base e a experiência como guia. Muito bem, sejam bem-vindos. Hoje o nosso tema é super especial, Hybrid Skills essenciais, como comunicar com as pessoas e com a inteligência artificial, a IA, de forma eficaz. Vivemos um tempo muito curioso. Ainda temos desafios enormes para nos comunicarmos bem entre nós mesmos, entre os seres humanos, compreender o outro, escutar de verdade, expressar com clareza e, ao mesmo tempo, precisamos aprender a dialogar corretamente com as máquinas. Por isso, a competência da comunicação híbrida, aquela que comunica empatia, linguagem humana e clareza lógica para interagir tanto com pessoas quanto com a inteligência artificial, é fundamental. E é sobre isso que vamos conversar hoje, sobre a arte e a ciência de se comunicar no mundo híbrido. É verdade, professora Elaine, comunicar sempre foi uma habilidade humana, mas também se tornou uma competência do presente e do futuro com a inteligência artificial. E para isso, nós temos aqui dois especialistas, como eu sempre falo, maravilhosos aqui conosco para abordarmos essa temática tão profunda, tão essencial e tão pontual nesse cenário disruptivo, o qual nós estamos vivenciando. Muito bem, temos aqui com a gente o Fernando Brian Frizarin, gerente de suporte da Bluepex Tecnologia. Ele é bacharel em Ciência da Computação pela Unimep, nossa querida Unimep. Olha, saudades da Unimep. Verdade. Com MBA em Gestão Estratégica de TI pela Anhanguera, pós-graduações em Rede de Computadores pela UFSCar, Psicopedagogia pela Salesianos, Mineração de Dados, Inteligência Artificial e Internet das Coisas pela FMSP, professor universitário, escritor e especialista em cibersegurança, atua na interseção entre tecnologia, educação e inovação, com mais de 25 anos de experiência no setor. Nossa, olha, que maravilhoso! Hoje vamos aprender tudo sobre inteligência artificial, né? Verdade. Seja bem-vindo, Fernando. Eu que agradeço o convite, Eda, Elaine, é um prazer estar aqui com vocês e com o João também. Muito obrigado. Muito bom. E nós temos aqui o nosso querido também, João Paulo Bachega, sócio da Dinamus Comunicação e gestor da João Micasa Eventos. Olha, Micasa, que maravilhosa. Jornalista com especialização em gestão da comunicação pública e responsabilidade social. É sócio da Dinamus, uma empresa especializada em soluções para a comunicação. Na carreira atuou na comunicação, nos poderes executivo e legislativo em diferentes momentos. Teve uma passagem por diversos veículos de comunicação, tanto na nossa região como no nosso estado, no Brasil e no exterior. Seja bem-vindo, João. Obrigado, professor Ieda, professora Elaine, pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês nesse encontro da ISE e falar sobre um assunto pelo qual eu sou apaixonado. Eu amo falar sobre comunicação, ainda mais com duas comunicadoras aqui. Uma alegria estar com o Fernando também, com essa área que complementa a minha. Então, estou super disposto a aprender com o Fernando e com vocês também aqui. Fiquem à vontade aqui nessa nossa conversa. Aprenderemos juntos, né? Juntos. Bom, um aprendizado coletivo, né? Que maravilhoso. E eu gostaria de fazer a nossa primeira pergunta para o Fernando. Fernando, como que a inteligência artificial, a IA, está transformando a forma como nos comunicamos, tanto entre os humanos quanto com as próprias máquinas? Quais são os limites dessa comunicação? Há limites? Como que é essa comunicação? Limite não há. Limite, por enquanto, a gente não vislumbra ainda um horizonte final que diga esse limite da comunicação. O que muda e impacta muito é que antes a gente tinha uma formação de programador, por exemplo, de conhecimento de linguagem de programação, de lógica de programação, para se comunicar com a máquina, para fazer sistemas, para fazer o que fosse preciso.
Hoje não mais. Hoje eu preciso só da língua portuguesa. Eu preciso só aprender a ler e escrever e eu já consigo pedir para a máquina fazer algumas coisas. Ainda há uma deficiência, ela ainda não é perfeita de eu dizer qualquer coisa. Faça, por exemplo, um aplicativo de celular para mim, isso vai sair pronto. Ainda não é assim, mas logo vai ser. E aí a charada de agora é justamente isso. Nós ensinamos linguagem de programação para criar programadores. Ainda é necessário. É o pessoal que vai criar IA. Mas para todas as outras pessoas, a gente precisa ensinar a se comunicarem com a máquina. Nós precisamos saber, ter uma visão sistêmica do mundo, para saber explicar o que quer, ter a lógica de dizer exatamente o que ela quer de retorno da inteligência artificial. É mais ou menos como a gente dá uma instrução para uma pessoa no trabalho. A gente vai dar uma tarefa para alguém, ou mesmo em casa, a gente precisa dizer exatamente o que a gente quer, com muita clareza, para a gente ter aquele resultado. Com a IA, isso tem que ser um pouquinho ainda mais refinado. Eu preciso dizer muito exatamente o que eu quero para ter de volta o resultado que eu espero. A gente pode falar que é uma comunicação mais sutil, então. Mais fina, mais detalhada, mais okay. detalhista. Eu preciso colocar exatamente o que eu quero. Certo. Eu preciso dizer o que eu quero, qual é o contexto, o que eu quero que a IA faça e como que eu quero que ela me responda o que eu estou perguntando. Ok, muito bom. E outra pergunta também, Fernando. Hoje nós estamos vivenciando quase 5 gerações, né? Em vários contextos, no trabalho, em casa, né? Em casa, no contexto social também. Como é que fica essa questão geracional nesse aprendizado da inteligência artificial? Qual geração tem essa maior dificuldade de se interagir e aprender a inteligência artificial e se comunicar com ela, né? Qual é a principal dificuldade dessas gerações, ou de quais gerações? E eu tenho percebido que todas as gerações têm uma dificuldade enorme com isso. Até essa última geração, a geração Z? Interessante. Talvez por outro motivo, mas igual. Essa geração mais nova, eles são mais ansiosos, eles querem, por exemplo, escrever menos, eles querem falar menos, e eles querem ter mais resultado. E isso é ruim, isso não funciona com a inteligência artificial. O DIS precisa ser bem detalhista, dizer exatamente qual é o contexto, qual é o conteúdo e qual é o resultado. Eles não têm paciência para fazer isso. E as gerações mais velhas não foram treinadas para fazer isso na escola, por exemplo. Aí a gente volta a lembrar daquelas aulas de redação que a gente odiava, né? Eu tenho que escrever, porque... eu não, que haja um contraponto. Também, João. O jornalista que há em mim, Fernando. Eu sempre adorei isso. Adoro escrever, sabe? Tem vários livros publicados. Claro. Precisa escrever, precisa saber o que você quer, precisa ter. E ninguém, na verdade, teve esse treinamento. Muito poucas pessoas. Tem alguns pontos fora da curva que a gente sabe no ensino, que esse pessoal vai bem, mas na média vai mal aí, nesse escrever. A hora que você já fala assim, mas a IA você tem que escrever, o pessoal já torce o nariz. Mas não dá para mandar áudio? Dá. Mas a lógica, a ideia é a mesma. A pessoa tem que aprender a articular isso, a ter uma ideia do começo, meio e fim, falar com a IA para ter o resultado. Então, é fatal você ver, por exemplo, trabalhos de alunos, você sabe que é feito por IA, porque não sai com aquela fineza que é esperada. E eu conheço autores que escrevem livros usando IA e você não percebe. Você não falaria que aquilo é escrito por uma inteligência artificial. E consegue escrever bastante, consegue, às vezes, para tirar uma página. E às vezes eles já têm a própria fonte daquele conhecimento, isso. Né? A própria linguagem, né? A comparação que eu faço, às vezes, para tirar uma página de um trabalho, de um texto qualquer, às vezes você escreve um prompt de 2. Para você dar toda aquela ideia, sabe? E aí é legal, porque eles falam assim, mas você escreve 2 para tirar a resposta correta, para ter uma, por que você mesmo não escreve? Pela fonte de conhecimento, pela fonte de referência que a IA tem. Então eu coloco lá a minha ideia, poxa, eu queria comparar uma coisa com uma outra coisa, eu queria comparar o Brasil com algum outro país. A IA tem a internet toda à disposição ali em segundos. Eu ia demorar dias para fazer aquela pesquisa. Por exemplo, fazer um doutorado, um mestrado, isso ajuda, assim, Nossa, maravilhoso, né? Verdade. Fantástico. Quer complementar alguma coisa, João? Eu quero dizer que eu sou super adepto a IA no dia a dia, contudo, no meu nicho eu tenho algumas observações. É muito interessante a gente
conhecer o rol de possibilidades que a IA nos oferece, não é, Fernando? E entender como é que ela contribui ou como é que ela engessa, inclusive, alguns nichos, né? Eu apresento já há alguns anos um podcast numa feira de tintas em São Paulo, é o Abrafat Show. Mas não é a tinta da parede, é a multinacional que vai elaborar o pigmento que consta nessa mesa. É a cola do adesivo, é a tinta do avião, é a tinta que não corrói o navio. São empresas muito específicas. E uma das temáticas desse ano foi o uso da inteligência artificial nessa indústria, para elaboração, inclusive, de formulações, para a organização de almoxarifado, como ferramenta importantíssima em recursos humanos. Eu fiquei espantadíssimo, porque no entendimento informal, no coloquial, no dia a dia, a gente acha que nos ajuda a fazer texto e é isso, né? E a inteligência artificial está em todo lugar, em todos os setores, em todos os nichos. Então, acho fantástico. Vindo para cá, inclusive, eu via na Jovem Pan que a Oktoberfest em Blumenau vai usar para a segurança do público, para refinar o reconhecimento facial de pessoas que têm algum problema com a polícia ou com a justiça, né? Maravilhoso, Então, né? eu acho fantástico o rol de possibilidades que ela oferece. No meu nicho, eu tenho algumas observações, porque eu já tenho colegas ficando, de fato, engessados e com limitações, inclusive intelectuais. Porque agora basta colocar no computador e o computador resolve por você. Ontem eu conversava com uma amiga, ela tem um programa de TV. Ela me disse, João, antigamente eu ia receber uma entrevistada, eu pegava as fitas de entrevistas anteriores ou vídeos no YouTube, eu assistia tudo aquilo e ia pensando perguntas. Nossa, em 2004 ela falou tal coisa. Em 2015, olha o que ela está falando nessa entrevista. Eu ia tomando notas, havia uma produção que pesquisava artigos, lia livros, lia resumos. Hoje, João, eu vou lá na inteligência artificial e coloco lá, doutora fulana, promotora de justiça especializada em criança e juventude. Preciso de uma lista de 20 perguntas sobre o tema X. Eu recebo a minha pauta. Em 3 minutos eu tenho a minha pauta que eu levava uma semana para fazer. Então, no meu nicho, eu tenho algumas observações, porque ela nos limita, nos deixa preguiçosos Isso. e, inclusive, interfere na questão intelectual mesmo, de você Isso. contribuir Do aprendizado, durante... né? Exatamente Do aprendizado, isso. é isso mesmo. Muito bom. Eu também, às vezes, eu sinto essa dificuldade, João, no sentido de quando a inteligência artificial não tem aquela fonte, ela fica confusa, né? É o que a gente chama que ela pira, né? É, Ela alucina. ela fica assim numa... Acho que ela está Fica num looping, né? Fica num repetindo. looping quando não tem. Então, eu também acredito nisso. E como eu estava dizendo no início para o Fernando, a neurociência já nos comprova que é escrevendo que nós aprendemos melhor. Fantástico. Tá? Mas não temos como fugir da inteligência artificial. Aliás, a inteligência artificial é a 5.0, né? É a tecnologia unida ao ser humano. Então, as pessoas, querendo ou não, as coisas estão acontecendo numa velocidade muito rápida, e nós entendemos que ela vem para nos ajudar, nos auxiliar nesse nosso desenvolvimento. Mas, João, uma pergunta aqui bacana. A autenticidade virou um antídoto contra a superficialidade digital, né? Como nós buscamos isso, né? Como que líderes, educadores, comunicadores podem cultivá-la no discurso e na prática, né? Na prática. Autenticidade. A autenticidade. Levá-la para a prática, né? Eu acho isso fundamental. Eu tenho um curso chamado A Arte de Falar em Público há 7 anos. E eu tenho turmas a cada 2 ou 3 meses com 15 pessoas e as pessoas passam por lá esperando que eu entregue para elas um pacote feito. Ó, o caminho é esse, haja dessa forma. E a minha defesa é justamente nesse caminho, Ieda, de dizer, olha, eu te ofereço as técnicas, eu te ofereço as ferramentas e você aplica no seu perfil. Seja autêntico, não é porque isso funciona com A que vai funcionar com B. Não é porque isso empodera, dá segurança ao A, que dará segurança ao B. Então, tenha acesso a um rol de técnicas, acesse conhecimento e veja se cabe em si. Se não couber em você, aquilo não faz sentido, fica pedante, não entrega, né? É mais ou menos, trazendo o Fernando para a conversa, o que ele diz de você refinar o uso da ferramenta, né? Eu, por vezes, pego algum conteúdo, e no meu caso não são alunos, mas eu tenho alguns clientes que me passam conteúdo de rede social.
eu olho aquilo, está tudo pasteurizado, parece tudo a mesma coisa. Tudo É a igual. mesma fala, a mesma escrita. Tudo igual, porque nossa empresa acredita que é tudo igual. Porque não há esse refinamento de saber como é que se usa a ferramenta de uma forma autêntica, trazendo autenticidade para a nossa conversa, né? E trazendo para o ser humano a autenticidade, eu não posso ser autêntico sendo o outro, né? Exatamente. É como você pratica nas suas formações de comunicação, o Fernando também. E a autenticidade tem se tornado realmente um ponto crucial também na liderança, né? Na liderança, líderes autênticos, humanizados, né? Que saibam correlacionar a tecnologia, mas com a humanidade. Um dos tópicos que nós temos lá no nosso curso é o seguinte: se você quer se empoderar, escolha pessoas que você admira e analisa nelas modelagem. O que é que você admira nelas? Nossa, eu gosto da simpatia da Ieda. Será que isso cabe na minha performance ou não cabe? Nossa, eu acho a professora Elaine tão acolhedora. Será que eu consigo trazer alguma coisa dela para a minha personalidade, para o meu perfil? Cabe ou vai ficar pedante? Nossa, o Fernando explica de uma forma tão clara, é tão palpável que ele coloca. Será que eu consigo trazer isso para mim? Por vezes não. Por vezes eu não consigo ser engraçado como o Antônio. Isso. E às vezes eu quero tentar entrar naquele papel porque eu vejo que isso é o sucesso do Antônio. Mas não cabe na minha performance. É verdade. Esse modelo não é o meu. Então, a autenticidade também é reconhecer o que lhe cabe e, inclusive, reconhecer os seus talentos e aprimorá-los. Não é porque o talento do outro leva ele ao sucesso que cabe em si, consigo, né? É verdade. Então, identificar, ser humilde nessa questão, né? E trabalhar aquilo. Que conversa maravilhosa. Fantástica, só aprendizado. Maravilhoso, só aprendizado. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para o Fernando. Fernando, a inteligência artificial ainda não lê a mente humana. Ainda não lê, né? Talvez nunca leia, não sabemos, né? Lê o pensamento. Mas diante da nossa linguagem, do tom de voz, das expressões faciais e dos gestos, várias tecnologias como a Fictiva, Morphcast e tantas outras já conseguem interpretar emoções humanas com base em dados, não é isso? Consegue. E aí, Ieda? Bom, prova disso, né, que nós tivemos aqui recentemente o Rafael, né, que é o gestor da transportadora Garbuio, mais de 2.000 profissionais, né, uma frota na logística, e ele já nos apresentou aqui que eles têm uma identificação pela tecnologia quando os motoristas estão estressados, né, fatigados. Exatamente. E eles identificam, então eles começam a área ali de suporte, eles começam a se comunicar, dizendo é melhor você parar um pouquinho, descansar. Então, olha como isso já tem, já temos um avanço na tecnologia trazendo para as questões de saúde mental, né, do profissional. E interessante, né, que eles usam essa tecnologia para gerenciar riscos, né? Então, é a gestão de riscos que faz isso, né? Mas e aí, como é que fica a conexão humana? Para os dois, na verdade, essa pergunta. Olha que legal, a inteligência artificial cuidando do bem-estar humano. E é legal saber que a transportadora faz isso, porque às vezes vê caminhoneiro pela estrada e tende a ficar um pouco assustado, né, e com medo. É verdade. E é legal saber que pelo menos essa, né, de 2.000 profissionais. Ela é gigante, mas é muito interessante. Pelo menos essa transportadora está preocupada com isso e tem uma inteligência artificial. Tem alguns projetos que eu já vi, que eu já acompanhei, por exemplo, em concessionária de carro. Você entra na concessionária, tem uma câmera que sabe o seu humor, o vendedor sabe aquilo e ele já vai te abordar de um jeito diferente. Fantástico. E tem isso aqui. E o que o João falou do Oktoberfest, em São Paulo, está cheio de câmera com reconhecimento facial. O criminoso ir num jogo de futebol hoje em dia é um risco enorme de ele ser preso, porque vai ter o reconhecimento facial e a polícia vai conseguir chegar nele. Então, é aí que a inteligência artificial chega no ser humano, né? Como é que a gente lida com isso? Mas precisa entender que é ser humano que faz isso. Não é a inteligência artificial. A inteligência artificial só deu um sinal no setor de risco da transportadora, dizendo, olha, eu tenho um modelo estatístico que tudo indica que esse motorista está cansado. Exatamente. Faz tantas horas que ele não parou, ele já está piscando de uma forma mais longa. Um dos sinais é o motorista ficar baixando a cabeça, né? Bocejando, né? Bocejando.
Isso vai para um ser humano, para uma pessoa que liga ou entra em contato com o rádio para falar com o motorista. No fundo, tudo é ser humano, são as pessoas. Depois eles são acolhidos, vem a pessoal da psicologia atendendo. Isso. Fantástico. Então, a né? gente achar que assim, a inteligência artificial vai dominar o mundo, a lá, Exterminador do Futuro, eu particularmente acho que não vai ser assim, vai ser mais um homem bicentenário. A gente vai ter um robozinho que vai lavar, vai passar e vai Ai, que maravilhoso. Pode chegar logo esse momento? Já chegou, né? Parece que já tem. tem alguns... Já tem os robozinhos, mas a questão a questão em discussão é o suporte financeiro para ter esse robozinho. Vai criando essa segregação social, sempre aparece uma coisa nova, né? Quando a gente acha que está melhorando, aparece uma tecnologia nova, que é disruptiva, quebra tudo, separa a humanidade de novo, e quem pode e quem não pode, e sempre vai ser assim. Mas tem que pensar que sempre são pessoas. A gente estava falando de texto, né, no começo. Não é só texto mesmo, João, é reconhecimento facial. Aquele vídeo porteiro que a gente tem no prédio, que você coloca o rosto e ele abre o portão, aquilo é uma inteligência artificial. A mensagem que você recebe no celular de uma propaganda de uma rede social qualquer é inteligência artificial. E a inteligência artificial não é de hoje. Também é um engano falar, nossa, agora que apareceu. É da década de 1940. Porque agora a gente tem poder computacional suficiente para fazer isso funcionar. Mas quem fez é o ser humano, com as suas imperfeições, com as suas ansiedades, com os seus problemas. É o programador que está sentando lá e fazendo isso acontecer. Então é suscetível a um monte de coisa. Né? E o mais importante de tudo, a inteligência artificial. É a ideia de simular a inteligência humana na máquina, de uma forma artificial. A inteligência humana, ela é suscetível a um monte de coisas, um monte de interferência. Sim. A erro, a viés de confirmação, a preconceito. A ideia de simular isso vai trazer tudo isso junto. Então, o reconhecimento facial erra. Muito. Acaba uma pessoa na delegacia que não deveria estar. Nos condomínios, né? As altas discussões, né? No meu condomínio, libero o meu sobrinho no meu rosto. Olha. Com aspectos que devemos ter semelhantes. No meu também existe essa confusão. Olha, uma pessoa às vezes não reconhece, não lembra o nome, a inteligência artificial confunde você com seu sobrinho. Pode ser que o motorista nem está cansado. Mas às vezes ele fez um movimento qualquer lá e o setor de risco vai entrar em contato com ele. Então precisa levar tudo isso em consideração. Porque não pode esquecer jamais. O ator central disso é o ser humano. Somos nós, somos as pessoas. A inteligência artificial não vai fazer nada. Eu não vou chegar na minha casa agora e vai ter uma coisa escrita no meu computador porque a IA achou que ia ser legal, que o Fernando ia ficar contente de chegar em casa e ter uma coisa para ler. Não, é só se eu estimular ela. Então, sem a pessoa, se nada eu perguntar, disso né? E aí, uma coisa muito interessante que eu percebo no meu comportamento, João, de humanas, diante de uma tecnologia dessa, o meu carro ele tem um avisozinho de cansaço. Eu faço muitas viagens para São Paulo, vira e mexe, quando eu estou no meio do caminho, aparece uma xicarazinha de café assim. Faça uma pausa, momentos de tomar um café. Ao invés de pensar em fazer uma pausa, eu penso quais sinais que eu emiti para que o carro esteja me alertando. Eu começo a me analisar. O que eu estou fazendo? Será que é a forma como eu estou manejando o volante? Será que ele está sentindo que o meu pé não está pressionando da forma correta, né? Eu fico me analisando, eu fico espantado e começo a olhar para mim. Assim como robôs. Eu fiz uma viagem no ano passado e me vi abrindo o caminho numa calçada para passar um robô de entrega, que parecia um carrinho de sorvete. Eu fiquei assim, ó, vendo o robô passar, depois eu fiquei parado vendo ele atravessar a rua, me dá uma admiração e uma curiosidade, e eu me percebo colocando a máquina e a programação no lugar de protagonista e eu de secundário, enquanto admirador daquela possibilidade. Olha que interessante. Quando a gente olha para cima. Muito interessante. Isso me fez lembrar uma coisa, Eda. Nós estivemos no México, né, numa universidade de 150 mil Puebla, alunos. né? Em Puebla e numa outra lá, eu não lembro o nome dela. E eu lembro quando passaram, né, a primeira vez... Falando sobre a 4.0 em 2019. Olha as mudanças. Aí, além da 4.0, depois nos apresentaram os drones. Era uma coisa ainda que não era muito normal, né? E aí apresentou, olha,
quando eles tiver pessoas, né, em lugares longes, que não consegue, o ser humano tem dificuldade de chegar, a pessoa vai parar o carro, o furgão, e o drone vai entregar. Aquilo era fantástico. A gente falava, meu Deus, quando isso vai chegar? E olha, já está acontecendo, 8 anos depois a coisa já é real, né? E aquilo foi, assim, a facilidade que trazia. Era um casal de idosos que pegaram, né? Lógico que era um filme, uma edição. Colocaram um casal de idosos morando numa casinha lá em cima no morro, e aí chegava o drone e entregava para ele onde a pessoa tinha dificuldade de chegar, né? Então foi assim excepcional. E hoje já estamos aí, né, com essa tecnologia. Nós temos em hotéis, né, Fernando, o robô que pega o elevador sozinho, vai na porta do quarto, faz a entrega. Eu acho isso fantástico. Você vai falar essa coisa, João, de você falar que você olha para você, né, quando tem um sinal. Eu sou de exatas, tecnicamente a gente sabe quais são os sinais, né? Baixar a cabeça, piscar de uma forma mais longa, a inteligência artificial sabe. Você sabia por que piscar de forma longa? Quando nós estamos estressados, a gente tende a ficar com os olhos mais sempre fechados, né? E aí tem que olhar que quando a gente vai programar a máquina, o exercício é exatamente esse. E a gente estava comparando gerações, essa é a dificuldade, de ensinar a pessoa a pensar dessa forma. Você quer fazer uma IA de reconhecimento facial. A gente tem que pensar como é que o ser humano faz o reconhecimento facial. O que a gente olha na pessoa e faz com que o meu cérebro saiba que aquela pessoa é a única, que a Elaine não é outra pessoa, que olha para a Ieda é Ieda e não é o João. Então, essa ligação entre as exatas e as humanas e a medicina em especial é muito, muito profundo com inteligência artificial. Essas empresas de inteligência artificial contratam um médico, contratam um comunicador, psicólogo e contratam muito programador, claro, porque o programador precisa entender de tudo isso para reproduzir ali. Ali que acontece a solução e muitos problemas também. Que legal, né, gente? Nossa, maravilhoso. João, agora para você, olha, a escuta ativa ainda é uma das habilidades mais escassas e mais valiosas para os relacionamentos saudáveis e significativos. A gente vê muito isso nas organizações. Como resgatar esse hábito em ambientes acelerados e digitais? Não só na empresa, família, no social, e aí? É um desafio quando a gente está com o celular na mão e essa velocidade toda, né, que nós temos no dia a dia, e ainda bem que temos, né? Eu sou um grande defensor do analógico, gente, em diversas situações. Eu acredito fortemente que ele nos colabora e nos traz para a nossa essência. Nos ambientes corporativos, eu sugiro fortemente que haja momentos de diálogo, você crie essas oportunidades, porque se você não suscitar, se você não propor, se você não de fato colocar a mão na massa e criar, elas não ocorrem. As pessoas estão cada vez mais no digital e confortáveis no digital. Ele dá uma segurança para a pessoa que o olho no olho, por vezes, não oferece. Eu tenho pessoas no meu curso que não sabem falar sobre si. Não é defender um tema, não é defender uma causa, não é ter uma linha para você defender, é sobre si. Como que ela não consegue externar algo sobre si cada vez mais comum? E no que isso acarreta? A pessoa não consegue passar em uma entrevista de emprego, por exemplo. Não consegue falar sobre sua formação, sobre seu currículo. Eu já tive no meu curso esposas que não conseguem falar com os maridos. Acho que isso é comum. Acho que não é a exceção. Sempre achei comum, mas também. Eu já tive médicos que não conseguem falar com os pacientes sobre um diagnóstico mais severo. Eu já tive veterinários com dificuldade de dar uma notícia fatal para o cliente. Aliás, eu soube por esse aluno que é um setor com um dos maiores índices de suicídio, os veterinários, porque o sofrimento fica ali preso. Né? Então, eu sou a favor de que você se coloque à disposição cada vez mais em oportunidades analógicas de bate-papos, de conversa, que isso aconteça em semanas temáticas dentro da empresa, em rodas de conversa, quando de repente uma tecnologia apontar que aquela pessoa perdeu uma performance, e entender também por métricas, é claro que é importante, mas tentar entender por meio de um trabalho que vai mais profundo no que é essencial na existência daquela pessoa. Muito bom isso. É interessante ele falar, né, Ieda?
porque uma das orientações nossas também nos nossos cursos, né, nas formações e mentorias de liderança é coloque na sua agenda para você ouvir o seu colaborador. Maravilhoso. Ter uma senão cultura você de feedbacks, né? Você fica naquele... Hoje nós estamos em 95%, antes era 80%, agora passou para 95% no inconsciente. Nós somos automatizados, né? A gente vai fazendo as coisas... E reproduzimos, né? Reproduzimos aqueles mesmos comportamentos que tínhamos sempre. E, às vezes, muito disso, né, vai para a empresa. Precisa entregar a produção, eu tenho meta, eu tenho isso. E acaba deixando. Então, essa possibilidade, né, de conversar, gente, 10 minutos, que você tem uma escutativa ali com a pessoa, mitiga os riscos psicossociais que estão falados hoje, né? Contribui com a saúde mental, mas é importante ter isso na sua agenda mesmo. Falar, não, hoje eu vou falar com fulano. Ser intencional, né? Muito interessante o que você falou. Inclusive, porque você fideliza aquela pessoa, né? Por vezes a pessoa ela tem uma relação muito impessoal com a sua empresa. Ela não se sente parte, ela não se sente pertencimento mesmo. Isso gera engajamento, né? Engaja. É engaja. aquela pessoa que vai defender a sua marca de graça. Por quê? Porque ela é vista pela empresa, ela é reconhecida, ela é abraçada pela empresa. Então, isso cria essa questão do vínculo que nós defendemos, que é muito importante. E essa escuta também, só complementando, quando você escuta, você gera engajamento, você gera previsibilidade e você alivia a ansiedade. Né? Nesse processo da escuta. E escutar não é só esperar o outro dizer algo para você dar uma resposta em seguida. Por isso que nós classificamos a escuta como um luxo. É escutar realmente o que o outro está dizendo, né? Nós até aplicamos o sistema de Pareto, 80-20. Eu escuto 80% e só falo 20%. Como que você vê isso, Fernando, na inteligência também artificial? Assim, né? Ele também é gestor. gestor. E puxa essa veia. Além de toda a técnica, de toda a inteligência artificial, também tem a gestão do time. E é isso mesmo. E eu vejo que é bastante um exemplo também. Eu muito bom. Conheço muito gestor que conversa com o liderado ali com o celular na mão. Sabe? Você vai conversar com alguém e a pessoa está atrás de uma tela, né? Ou atrás da tela do notebook, não abaixa, né? Então tem sempre alguma coisa visualmente atrapalhando. E acontece o inverso, Ieda, ela te ouve 20%. Ela está preocupada em você terminar de falar logo, porque ela quer dar uma resposta para fazer alguma outra coisa. Eu gosto de criar esses momentos. Eu sento na minha mesa, quando alguém vem falar comigo, eu sempre fecho a tampa do notebook. E às vezes, no começo, né, eles não estavam acostumados comigo, eles falavam, nossa, né, o que você vê aí que eu não posso ver? Não, cara, na verdade, não é que eu não quero que você veja o que eu estou fazendo, eu quero ver você. Né? Então, eu tenho um rito, uma vez por mês, que a gente faz uma reunião que a gente traz lanche para todo mundo, a comida traz satisfação, né? E a gente consegue ter um momento de bate-papo, assim, analógico, sabe? Mesmo na empresa de tecnologia. Esses momentos são muito importantes. Que ele está lá no estresse, né? De ter que lidar com a tecnologia e bastante pedido e bastante gente. E a hora que ele vem sentar na minha frente, ele precisa falar comigo. Senão ele perguntava para a IA lá, né? Resolvia o problema técnico dele. Então, eu concordo muito com você. Eu também tenho esse momento analógico, mesmo em casa. Os momentos que eu estou em casa, eu estou em casa. Às vezes eu sei que eu tenho um compromisso, eu tenho que responder a alguém, então eu tenho o celular ali. Mas, no geral, eu não fico com o celular andando pela casa, porque eu acho que o exemplo é muito valioso. Se eu ficar com o celular o tempo todo em casa, fazendo alguma coisa, meus filhos tendem a fazer a mesma coisa. Né? O Fernando trazendo isso, só para complementar, eu me lembrei de alguns casos muito interessantes. Eu tenho 3 assessorias de prefeito nas costas, né? 2 em Santa Bárbara do Oeste e 1 de Limeira. Quando a população tem uma demanda, ela tem os canais oficiais para que ela faça essa demanda chegar ao poder público. Antigamente era o telefone, né? O nosso famoso 156. Hoje, os canais são diversos. Você pode mandar um e-mail, você pode baixar um aplicativo, mandar até a foto do problema, um áudio, um vídeo. As redes sociais estão todas aí. Mas quando o prefeito chega no bairro, muda. É muito diferente, né? É diferente. Porque essa questão relacional. Muda tudo, Ieda. A pessoa se sente vista, ela se sente de fato ouvida. Porque a mensagem dela chegou por todos esses outros canais. A mensagem está lá. Há, inclusive, um protocolo, uma formalidade, uma evidência. Mas o fato dela verbalizar para a maior autoridade, para o líder, muda tudo. Então, inclusive isso, acalma.
Isso é muito bom. Isso gera segurança, algo que nós falamos, segurança psicológica, que é confiança. Eu posso falar, eu posso argumentar, eu posso dar ideias, sugestões, sem ser criticado, né? Sem ridicularizado. Então, olha como isso é importante, algo que a pandemia tirou um pouco de nós. Deixa eu só contar um caos. Recentemente eu tive um problema com a entrega do jornal na minha casa. Eu sou assinante de um jornal. Jornal físico. Há muitos anos. Fez 20 anos que eu assino esse jornal, recebi um presente, sabe, assim, como se fosse um presente de casamento, assim, de 20 anos de assinante do jornal. Pra vocês terem uma ideia de quanto tempo eu tenho. E faço questão de ter em casa um jornal físico. Tenho da cidade e um de grande circulação. E esse jornal não vinha. Esse jornal, ao invés de entregar, o jornal entregava um outro. E eu entrava no site e reclamava. E sempre a mensagem assim: fique tranquilo, porque a sua assinatura vai ser estendida um dia lá no final, em compensação esse dia que ele entregou. Até que eu resolvi ligar lá. Eu liguei, e é tão engraçado que acho que a pessoa do outro lado não está mais preparada para receber isso. Não, mas o senhor não sabe que é só colocar... Eu sei, mas eu quero falar com você, porque ao invés de me entregar a Folha de São Paulo, estão me entregando o Estado agora, piorou. Né? Eu assino um e estou recebendo o outro. Imagino que outra pessoa que assina o Estado está recebendo a Folha, não está recebendo nada. A pessoa não sabia o que falar para mim. Aí eu te falava: vamos fazer o seguinte, você tem meus dados aí, anota, manda para alguém aí. Saiu do script. E não resolveu ainda. Olha. Ainda estou nessa briga. Às vezes vem um jornal, vem outro. E eu brinco. E a Gazeta de Limeira chega direitinho todo dia em casa, e a Folha não é capaz de me entregar o jornal. Mas essa coisa da comunicação. Verdade, empatia, né, Fernando? Antes de vir para a Bluepex, eu era funcionário público lá em Americana. E eu via muito o pessoal do atendimento falar assim: pô, esse cara vem aqui, por que ele não tira a conta na internet? Né? Esse cara vem aqui me encher o saco. Ainda tem muito disso, João. A pessoa acha que está ali, sei lá, fazendo o quê? Prestando um favor à humanidade para receber as outras. Então, não me admira, por exemplo, o médico não consegue falar com o paciente. Né? Precisa se analisar por que aquela pessoa veio ali falar comigo. É o que eu faço com o pessoal do meu time. Quando alguém senta na minha frente e vem conversar comigo, a primeira coisa que eu quero saber é por que ele veio falar comigo. Ele conta o problema ou o que ele está precisando, eu preciso ouvir aquilo. E eu costumo medir as pessoas na rapidez da resposta. Uma pessoa demora mais de 3 segundos, quer dizer que ela me ouviu. Porque daí ela ouviu, parou, vai parar para pensar para me responder. A pessoa que responde de imediato, eu já sei que estava esperando. Está no automático. Ela estava me ouvindo e já pensando na resposta. Né? Assim, essa resposta. Tem um psicólogo, né, da área humanista, que foi Carl Rogers. Ele sempre, quando ele ouvia, ele fazia sem saber. Né? Ele primeiro ouvia, ele se colocava na frente da pessoa. É claro que hoje no online, mesmo no online eu faço isso, nos atendimentos. Ele se colocava na frente da pessoa, ele acenava com a cabeça: eu estou aqui, eu estou entendendo. E ele tinha algo que ele, ao se colocar na frente da pessoa, ele colocava o coração dele na direção do coração do outro. Né? Num processo de conexão, né? Ouvir com o coração. Imagina a gente com bastante reuniões online, com aulas online, né? Que às vezes você olha a pessoa, você não sabe se travou a transmissão. Não, nem abriu, né? Não fica parada de um jeito assim, você não sabe se travou. É verdade, então, Fernanda. Isso mesmo. Eu uso tudo isso, sabe? Isso eu senti com a cabeça. Às vezes não, né? Sem ser psicólogo, olha que interessante. É a minha veia pedagógica. É verdade. Pensar nisso. De fazer algum movimento para a pessoa saber que não está travado. Mesmo naquelas reuniões de negócio muito tensas, né? Que as pessoas têm várias pessoas na tela, você precisa demonstrar que tem uma pessoa viva ali, né? Que você está vivo, que você está entendendo, que você está ouvindo. Isso é importantíssimo. Sabe que no curso de oratória, essas questões que vocês estão falando da manifestação do outro, nós chamamos de anjos. Quando você está de frente a uma plateia muito numerosa,
por vezes, tem os sabotadores que se colocam ali. O sabotador é aquela pessoa que está no telefone, Tem o Sim, interno e tem o sim. externo, né? batendo papo, que está dando Sim, sim. risada, E aí, que João? está saindo. Esses são os sabotadores. A dica é localizar os anjos que expressam esse tipo de sinal, que é aquela pessoa que, de fato, está te ouvindo, balançando a cabeça, que está tomando nota, que cutucou o amigo e claramente mostrou seu slide, aquela pessoa que está claramente atenta. Essa é uma das técnicas que Sim. nós defendemos para que você alcance segurança e consiga fluir. Porque se você focar nas sabotagens, você começa a se retrair e não entregar o seu conteúdo, vai te abstraindo. E veja que interessante, a gente faz o contrário. A tendência é fazer o contrário, né? Focar Você focar na... no Por sabotador. quê? Porque nos remete ao nosso cérebro de sobrevivência. E aí cria nosso alerta, em vez de você prosperar e fazer um bom, você fica fixado naquilo que está te sabotando. E por vezes entra no embate, né? É a famosa professora que jogava o giz. O aluno conversava. Nossa, Também, né? eu já participei dessa. Aquela professora chata, aquela que grita, aquela que joga o apagador, aquela que atira o giz, tal, porque ela está focada no sabotador e não focada em quem está ali de fato interessado no conteúdo dela. Ela está focada em ter o enfrentamento, em ter o embate para ser ouvida. Ela quer ser ouvida, nem que seja necessário um desgaste para ela, né? Quando nós falamos de oratória e de ambientes coletivos, é o contrário. É ignorar o seu sabotador para que você consiga seguir focado nos seus anjos. E transmitir a sua mensagem, né? E transmitir porque se você entra nesse embate com quem está sabotando, por vezes as pessoas chegam até a expor ao ridículo alguém que está em sua plateia. É verdade. Vocês estão conversando, querem colaborar conosco em relação ao assunto que vocês estão Fica comentando aí? algo tão desrespeitoso, Deselegante, né? desrespeitoso, você expõe. Nós tivemos uma palestrante muito conhecida em Limeira aqui nesse ano que expôs um secretário municipal no palco. Jesus! Chamou uma palestrante da área de oratória num evento Meu de Deus, aí fica empreendedorismo. uma coisa tão constrangedora, né? Falando sobre postura, como é que se senta, como é que se levanta, chamou um rapaz que estava sentado de uma maneira não adequada ao palco, o corrigiu, é um secretário atual do governo. Desagradável, né? Extremamente, alguém que fala de postura. É verdade. Então, não cabe, né, esse tipo de embate, enfrentamento com a plateia. E nem brincadeira. Você se desgasta. O enfrentamento, eu acho que ele não cabe, só enfrentamento em relação ao estresse, né? Mas esse só esclarecendo, 3 formas de lidar com esse estresse, com essas situações estressantes, né, Ieda? LFP, lutar, fugir ou paralisar. Isso. Então, a maioria das pessoas, principalmente porque elas são comunicadoras e têm um perfil comportamental mais combativo, elas vão lá e começam a dar aquele bate-boca, né? Falando tem assim, outras que fogem, tem outras que enfrentam, né? E tem outras que encolhem. O fugir é uma sabedoria, né? Você, uma sabedoria. Né? E vamos eu estava ouvindo o João agora e estava pensando em mim. O que sou eu, como professor, né? Estou na sala de aula. E agora lembrei de uns casos interessantes, que eu saí da sala de aula, encontrei um colega ou coordenador, e falei, nossa, dei aula só para fulano hoje. E é normal, porque tá todo mundo conversando, e tem um aluno só que está lá prestando atenção em mim e eu dou aula para ele. Não faço questão nenhuma. Estou lá para ensinar a todos, claro, mas tem os níveis de interesse, né? E às vezes tem aula que você percebe que tem 1, 2 ali prestando atenção no que eu estou falando. Eu dou aula para eles. Mas no caso ali, ele está falando de alunos que estão incomodando, né? Sim, que estão, ao invés de focar em quem está tentando me sabotar, né? O aluno está lá conversando, eu foco em quem está lá prestando atenção, eu prefiro, eu ganho o dia, ganho aquela aula desse jeito. Perfeito. É legal, você falou, estava pensando nas minhas aulas. É claro que tem alguns ambientes onde isso não é possível. Vamos supor uma defesa no doutorado. Não tem como você tem que ignorar. Né? Ou um ambiente onde, por vezes, é inóspito. Assembleia de condomínio. Por vezes as pessoas vão dispostas a ter o embate. E já tive relatos de que, por vezes, chega quase às vias de fato. Você não vai focar no seu anjo num ambiente como esse. Você vai para a terceira possibilidade, que é paralisar aquilo. Você vai criar um intervalo para almoço, para um café. E isso não é só paralisar, isso é inteligência emocional. Na comunicação, a inteligência emocional, em outras áreas da vida, ela é uma habilidade essencial. Quando o outro te agride, te confronta, espera aí, deixa eu dar uma pausazinha, dar uma respirada, deixa eu entender esse contexto, deixa eu entender o que ele está falando, o que ele está dizendo. Então, isso também cabe dentro da inteligência emocional. Perfeito. E, por vezes, a mensagem ou o embate não deve ser feito por você.
Vocês receberam aqui a Graziela Félix, que é minha sócia. Sim. Nós temos uma empresa que é a Dynamos Comunicação. Por vezes, um assunto não deve ser tratado pelo João. Cabe mais ao perfil dela tratar aquele assunto para que as coisas se resolvam de uma forma mais adequada. mediador, né? né? Que bom. Ou, Que por bom. vezes, o assunto, que ela é mais sanguínea, não cabe a ela. Cabe ao João, que vai fazer um outro caminho em outra direção. Você saber resolver ou responder os seus conflitos, seus dilemas, também sabendo que, por vezes, você não é o interlocutor. Não cabe a você, você não é a pessoa Não é adequada. Por isso que nós temos aquilo. vários perfis comportamentais, Aí né? ele já deu uma dica. A Graziela é influente. Sanguíneo. E você, João? Eu sou ponderado. Estabilidade. Ah, tá. Muito bom. Eu sou aquela pessoa que vai estar no conflito, mas que vai amenizando. Eu nunca vou pro pico do conflito logo de cara. Isso, Eu vai não- escutando, vai Exato. compreendendo. Eu sou melancólico. Nos perfis, É. eu sou melancólico, que diz. Ah, Eu levei tá. um susto quando me falaram Pouco isso. analista com estabilidade. E me falaram isso num evento, me pinçaram também da Conformidade. plateia, eu com Graziella, e fizeram uma... Viram como o João caminhou até aqui, eu fui ficando chocado. Aí ele me disse assim, o interlocutor, né? Tenho certeza, João, que se eu abrir o seu guarda-roupa agora, tá do branco pro preto, não tá? Eu falei, tá. Se eu pegar a sua carteira agora, tá dos R$2 aos R$100? Eu falei, tá. Ele falou assim, Organizado, né? você é o É melancólico. no tá? diz que você é o conformidade. É isso. Né? E a Graziela seria influente. A Eda é dominante e eu sou conformidade também. Eu acho que a dominante. Fernanda é dominante. Eu Será? não faço ideia. Não, vamos fazer um. Então já Não, ganhou um É que teste nós com a trabalhamos gente. com uma ferramenta super Diz validada. que é validado. Né? Já ganhou. E que Amanhã vem, já vou mandar para e que vocês. vem Obrigado. esse fundo de, É muito legal, vou te passar. Tá? de avaliação Vou dentro passar dos para o João também conhecer. temperamentos. Perfeito. Muito bom. isso é Mas maravilhoso. cientificamente, é muito legal. Ieda, olha. Olha, 15 meu minutos Deus pra terminar. do céu. Não, eu vou até uma pergunta aqui para o João, não posso deixar de fazer. João, em tempos de mensagens instantâneas e textos gerados por IA, quando a comunicação presencial é insubstituível? Você já falou no exemplo do prefeito. Quando mais? Que momentos que você vê que é presencial mesmo é insubstituível? Eu sou super suspeito para falar sobre isso, porque eu acredito que em todos os momentos era necessária. Ela contribui. Nós temos feedbacks, nós temos retornos do interlocutor no presencial de uma forma inimaginável. Talvez a inteligência artificial já chegou nesse ponto, mas nosso subjetivo, ele capta mensagens em microexpressões faciais, por exemplo, né? Que uma mensagem de rede social, uma mensagem num chat, não nos possibilita. Então, eu sou defensor em todos os momentos. Não é possível que ela aconteça em todos os momentos devido à nossa correria. É claro que você tem que tentar trazer isso de uma forma mais cômoda para o seu dia a dia, mas trazendo para a minha realidade um exemplo que possa tornar isso mais palpável, eu celebro casamentos. Então, eu tenho uma agência de comunicação e eu celebro casamentos. Para conduzir esses dois ao mesmo tempo, é muito difícil, porque os casais, de fato, me solicitam muito. É o momento mais importante da vida deles, né? Então, eles me solicitam demais. Mas eu não posso fazer 70 reuniões ao ano, que é a minha média de casamentos ao ano. Eu tenho formulários. Nossa, o pessoal está casando, né? Nós Que temos, maravilhoso nós isso. temos uma média de 52 finais de semana ao ano. Eu faço 70 casamentos ao ano. O pessoal está casando mesmo, né? Enfim, mas esse é um outro assunto. E, por vezes, eu percebo que esses meus formulários não são suficientes para que eu entenda quem é aquela pessoa e o que ela precisa no dia mais importante da vida dela. Então, quando eu noto que eu não captei a essência daquela pessoa de forma que eu entregue um trabalho de sucesso, eu peço para que nós tenhamos uma conversa olho no olho. E nessa conversa olho no olho, por vezes, eu já descobri insatisfação em se casar. Em 3 momentos. Em 3 momentos eu conduzi uma cerimônia sabendo que uma das pessoas não está 100% convicta de que aquele momento era importante para a vida dela. Que um formulário jamais me entregaria. Interessante. Né? Então, eu tento sempre trazer, na medida do possível, o analógico, que é o que o Fernando disse que faz no dia a dia da empresa dele também. Então, em todos os momentos, na minha opinião. Muito bom. Ok. Agora, quer complementar, Fernando? Eu concordo, mas às vezes é inviável, né? A gente tem um cliente muito longe. E às vezes eu tento priorizar a chamada de vídeo daí. Perfeito. Para tentar. Abra o vídeo, né? Abra por favor. Com algumas pessoas é difícil, mas o pessoal, no geral, faz, quando é empresa, né? É mais fácil que aluno, né? Abre o vídeo lá para a gente ver. Por causa disso mesmo, João.
Às vezes ali a gente está no chat, às vezes está até no telefone e o analista fala, não consigo entender o que ele quer. Eu falo, faz uma chamada de vídeo com ele, então. Olhando olho no olho fica mais fácil de explicar qualquer coisa. E vou trazer um contraponto em relação à chamada de vídeo. Dia desses eu participei de uma chamada de vídeo que eu era a única câmera aberta. Eu também detesto isso. Isso Você acontece. não sabe do que você está falando. É o que eu falei, você não vê aquela pessoa assentindo. Ou se ela está lá. É de fato a pessoa está ali. Exato. E que a gente falou, às vezes fica parada também, você não sabe se travou. Exatamente. Ter uma câmera fechada é comum bater o telefone na cara de alguém. Você não sabe quem está ali, mas se a nas pessoa empresas está ali. isso é normal, né? Como a gente sabe, é recorrente, normal. É verdade. Nós não achamos, mas isso existe muito, né? Aproveitando, Fernando, existem riscos de dependência cognitiva, de deixarmos que a IA pense por nós? Como evitar isso? Eu acho que sim, mas acho que é uma discussão que não é nova, e eu comparo muito com decorar tabuada. Antigamente, eu me lembro que eu estava na escola, e a gente tinha aquele lápis que tinha a tabuada, verdade. e a professora de matemática não deixava, jamais, o lápis da régua, porque tínhamos que saber a tabuada. E acho que essa discussão com a inteligência artificial é alguma coisa parecida com isso. O que realmente a gente precisa saber a gente mesmo, que momento que a gente pode ter alguma coisa que a IA pode saber pela gente. Sabe? O problema é a dependência, o que o João falou. Também conheço profissionais que não escrevem mais um e-mail, se não for lá no chat GPT, escreva um e-mail para mim. Tristeza. E é triste, porque é pasteurizado mesmo. Eu percebo que está todo mundo meio igual, né? Todo texto igual, a mensagem assim, muito pobre, aquelas coisas que a gente brinca, que a reunião podia ser um e-mail, hoje em dia o e-mail podia ser um emoji, né? Verdade, fato, sabe? Porque o que a pessoa escreveu ali foi inteligência artificial e não faz sentido nenhum, às vezes. Mas eu acho que sim, as pessoas criam dependência com as coisas mais malucas que a gente verdade, pensa, hoje, né? Mas a comparação que eu faço é essa, da necessidade de eu ter que decorar a tabuada e da necessidade de eu ter que fazer algumas coisas na IA. Eu gosto muito de IA para fazer pesquisa longa, que eu chamo, e profunda. Eu ia gastar semanas visitando sites e procurando dados. Eu vou lá na IA e ela já me entrega isso. Aí eu sou dependente disso? Não, é uma coisa que me facilita. Mas se me perguntar quanto é 2 vezes 2, eu sei que é 4. Sabe? Então, eu ainda não sei, não tenho uma opinião formada firme nesse sentido. Sim, as pessoas criam dependência. E várias coisas, né, Fernando? Para tudo, às vezes. Mas, principalmente porque é mais fácil, o que facilita, né, gente? Na verdade, eu poderia até fazer a pergunta ao contrário, né? Para as duas experts nesse assunto. Qual que é essa linha, sabe? Qual que é essa linha de eu ter que decorar a tabuada e ficar dependente da inteligência artificial, sabe? Eu ainda não consegui encontrar nenhum lugar que me desse uma posição firme que eu pudesse tomar a minha posição. Eu vejo assim, Fernando, até porque nós somos pesquisadoras, né? E a inteligência artificial, ela nos desafia em certos momentos, mas muitas vezes essa profundidade que a gente tem da ciência, do conhecimento, ela não nos deixa cair em algumas ciladas da inteligência artificial, né? Porque a inteligência artificial é muito aduladora, né? Ela vai concordando com você, ela vai conversando com você, né? Ela vai te adulando, conversando, te conquistando, né? Até a gente ia falar sobre isso. Mas a fundamentação teórica nossa, ela é muito forte. Então, quando você se comunica com a IA e você já vem com aquela profundidade, fica tudo muito mais fácil. Então, acaba nos servindo como um braço, né? É muito mais para nos auxiliar ou ampliar um pouco mais a visão, mas aquela fundamentação, ela é fundamental. Já até deu uma... eu vejo assim, qual que é a técnica que eu uso? Quando eu peço alguma coisa e a responde assim, que ideia maravilhosa, Fernando, que boa ideia. A primeira coisa que eu escrevo depois é assim, você não precisa concordar em tudo comigo, porque a inteligência artificial é isso mesmo, cria um viés de confirmação que eu acho que adulação, péssimo. Né? E a colocação é boa, é que a gente tem um repertório bom, para lidar com isso, né? Mas no geral as pessoas acabam aceitam qualquer coisa, né? É até verdade. por um e-mail qualquer usa inteligência artificial. Eu vi um vídeo esses dias, semana passada, no TikTok,
era um rapaz desafiando a inteligência artificial. Ele pedia para que a inteligência artificial dissesse quais são todos os bairros de São Paulo em ordem alfabética. E a inteligência artificial dizia a ele: olha, fulano, são 400 e não sei quantos bairros. O primeiro é Água Rasa, Água Branca. Você tem mesmo tempo para saber todos os outros? Não, eu quero sim. Passaríamos muito tempo aqui, fulano, falando sobre isso. Não, estou com tempo. Olha, temos outro bairro que é Água Rasa, é o segundo. Você quer saber? Eu quero, faço questão que você diga quais são os 400 e não sei quantos. Eu achei o máximo, porque ele vai desafiando ela até que ela decide, depois de muita insistência, umas 4 ou 5 respostas que ela não quis passar, ela passou. Então, mas sabe por quê? Tem uma Queremos explicação saber por quê. técnica para isso. É como a gente. Para que eu lembre dos 400 bairros de São Paulo, que eu vou gastar de energia, meu cérebro não quer fazer isso. É o que a gente chama de preguiça, né? Assim, não vou te falar isso, João. Eu vou gastar muita energia. E ela dizia a ele: parece que você está com muito tempo, não é? Ela dizia isso a ele. A IA tem a mesma coisa. A IA está num data center que, para fazer processamento, gasta muita energia, aquece muito, precisa gastar muita água para refrigerar. E o algoritmo é pensado dessa forma, da economia de energia. Como é o cérebro mesmo. Por isso que eu falo, inteligência artificial para simular a inteligência humana. Então, às vezes, para você pedir uma resposta tão longa, que não faz muito sentido, a própria inteligência está falando: eu vou gastar uma energia desnecessária para te responder um negócio bobo que você não quer. Você só está me desafiando mesmo. A IA tem dessas, de querer economizar a energia. Então, às vezes, é aí que saem as respostas nesse sentido. erradas. E só para pessoal, eu sei que a gente já está no final, só contar o meu comportamento em relação à IA. Eu tenho um parâmetro que são os meus pais. Os meus pais são aqueles que muito cedo deixaram de querer entender o controle da televisão. Então, eram os filhos. Deixaram de querer entender a programação de um celular. Para o meu pai, até hoje, eu tenho que comprar um celular que tenha botões. Há, inclusive, um celular para idoso que tem botões. Eu tenho que achar esse aparelho que ele vive quebrando, eu vivo comprando. Então, sempre que eu me vejo recuando, eu não vou usar IA porque eu trabalho com texto, eu sou jornalista, esse é o meu pilar, esse é o meu alicerce. Tá, mas se eu não usar lá na frente, pode ser que eu fique alheio, ainda mais nessa nova formação de família, que eu talvez não tenha filhos. Quem é que vai mexer no meu controle ou no meu celular lá na frente? Então eu me vejo, ok, é maravilhoso, deixa eu experimentar um pouquinho, deixa eu voltar para minha casinha, para que de fato eu não fique na dependência, mas também não fique alheio, né? É verdade. Que maravilhoso, Queridos, né? Maravilhoso nosso papo, né? Nosso bate-papo, nossa conversa profunda, né? Ainda gosto muito dessa palavra maravilhoso. Maravilhoso. E finalizando aqui o nosso podcast, se vocês pudessem dar um conselho para líderes, profissionais, pessoas, de como usar a IA para potencializar a comunicação e não substituir o humano, qual seria? Quem começa? Vai, João. Eu diria, nesse sentido que eu estava defendendo, que você use, tenha um pé aqui e um pé ali. Faça o uso, entenda, porque isso é o caminho, isso de fato é o futuro, caminho sem volta. Faça o uso, mas não deixe de olhar para a essência, principalmente das pessoas que estão mais próximas, por meio de tudo isso que a gente comentou, fomentando esses encontros, essas conversas, esse olho no olho. Então, ter um pé nas duas barcas. Muito bom. Maravilhoso. Vou até aproveitar um assunto que correu aqui, eu falar: use e abuse da IA. Os dados, o tratamento de informação, para conseguir isso é muito mais rápido, muito mais fácil com IA. Mas lembre de ser autêntico, lembre de ser humano. Lembre que você está lidando com uma pessoa, e não só com os dados, e não só com o resultado da IA. Muito bem, muito bom. Agradecemos, né, professora Elaine, a participação do Fernando, do querido aqui João Paulo. E já encerrando, então, o nosso encontro, a tecnologia, ela pode ampliar a nossa voz, mas só a empatia e a consciência dão sentido às palavras. Que saibamos usar a IA como nossa aliada, sem nunca perder o que nos torna realmente humanos. Muito bem, quero agradecer novamente a presença dos nossos dois experts, né? Trouxeram muito conhecimento profundo, muitas dicas, insights, né? E para você que esteve conosco, vou convidar a nos acompanhar nas redes sociais, curtir aí e acompanhar a professora Ieda Osvaldo, Ieda com Y, Osvaldo com W, e a Easy Infinity. E convidamos você para o nosso próximo podcast para mais uma evolução inteligente e consciente.
Muito obrigada. Obrigada.